Você já sentiu isso? Um tipo estranho de vazio, não um vazio barulhento, mas um silêncio que se instala bem no meio de uma vida que, olhando de fora, parece completa. Você tem um emprego, talvez até um que paga bem. Você tem os relacionamentos, a família, os amigos. Você tem as distrações, o acesso infinito a filmes, séries, notícias, o scroll infinito que preenche cada momento de tédio. Você marca, uma a uma, todas as caixas da lista que a sociedade te deu como o roteiro para uma vida boa. Mas então, no silêncio da noite, quando as luzes se apagam e o barulho do mundo finalmente cessa, uma sensação desconfortável emerge do fundo do seu ser. Uma sensação de que algo fundamental, algo crucial, está faltando. Não é exatamente tristeza, não é uma depressão clínica que te impede de levantar da cama. É algo muito mais subtil e, talvez por isso, mais assustador. É a ausência de peso, a sensação de estar a flutuar sem rumo. É a falta de uma direção interna, a pergunta que você tem medo de fazer em voz alta, mas que sussurra nos seus momentos mais quietos. É só isso? É para isto que eu corro tanto? Essa sensação, esse mal-estar da alma tem um nome. Viktor Frankl, um psiquiatra que não apenas teorizou sobre o sofrimento, mas que o viveu em sua forma mais extrema, deu-lhe o nome de vazio existencial. Frankl sobreviveu aos horrores dos campos de concentração de Auschwitz e Dachau. Ele perdeu a sua esposa, os seus pais, o seu irmão. Ele foi despido de tudo o que um ser humano pode possuir: sua casa, sua carreira, sua dignidade, seu nome. E lá, no epicentro da desumanização, ele olhou para a condição humana na sua forma mais nua e crua. E o que ele viu mudou a psicologia para sempre. Ele viu que o que diferenciava aqueles que desistiam e se entregavam à morte daqueles que, contra todas as probabilidades, lutavam para viver mais um dia, não era a força física, não era a saúde, não era a sorte. Era algo muito mais profundo, algo invisível aos olhos dos guardas. A presença ou a ausência de um sentido, de um propósito, de um porquê para suportar aquele como infernal. E é a partir dessa experiência que Frankl nos deixou uma advertência, um alerta que, paradoxalmente, é talvez mais relevante hoje, no nosso mundo confortável, seguro e distraído, do que era na sua época de sofrimento explícito. A advertência é que o maior perigo para o ser humano moderno não é o sofrimento em si. O maior perigo é o sofrimento sem sentido. É a dor que não ensina, a perda que não transforma, a crise que não inicia, a vida que passa como um filme assistido em modo automático, sem um propósito maior para ancorar. Desde que nascemos, a nossa cultura, com as suas publicidades, os seus filmes e as suas redes sociais, nos bombardeia com uma única e poderosa mensagem, repetida de 1000 formas diferentes. O objetivo principal da sua vida é ser feliz. A felicidade é apresentada não como um estado interior, mas como um produto a ser adquirido, um destino a ser alcançado. Compre este carro novo e você sentirá a alegria da liberdade. Encontre a pessoa certa, a sua alma gêmea, e você viverá num estado de êxtase permanente. Alcance aquele cargo, aquele salário, aquela casa, e finalmente você poderá relaxar e ser feliz. Nós internalizamos essa mensagem tão profundamente que ela se torna o nosso sistema operacional. E assim, começamos a nossa vida adulta numa busca incessante, numa perseguição frenética pela felicidade, como um cão que persegue a própria cauda, correndo em círculos cada vez mais rápidos, cada vez mais exaustos. E o resultado, como Viktor Frankl previu, com uma clareza quase profética, não é a felicidade. É uma ansiedade crescente, uma frustração crônica e um profundo, corrosivo vazio existencial. Frankl explicou este fenômeno com uma metáfora simples e brilhante, que talvez seja uma das ideias mais libertadoras que você vai ouvir. Ele disse que a felicidade é como uma borboleta.
Se você a persegue com uma rede, de forma direta e obstinada, ela invariavelmente foge de você. Ela esvoaça, escapa e a sua frustração só aumenta. Mas, se você se dedicar a outras coisas, se você se concentrar em cuidar do seu jardim, em cultivar as suas flores, em construir algo de valor, pode ser que quando você menos espera, enquanto está absorto no seu trabalho, a borboleta pouse suavemente no seu ombro. A felicidade, ele argumentou com veemência, não pode ser o alvo da nossa vida. Ela não pode ser perseguida. Ela deve ser uma consequência, um efeito colateral, um subproduto de algo muito mais importante. Efeito colateral de quê? Do sentido. A felicidade acontece quando temos uma razão para ser felizes. O vazio existencial que tantos de nós sentimos hoje, essa sensação de apatia e de que nada realmente importa, é o sintoma de uma vida que tem o como. O trabalho, as rotinas, as contas a pagar, as distrações, mas que perdeu o seu porquê. É uma condição que se manifesta de várias formas. Manifesta-se como um tédio profundo, mesmo quando estamos rodeados de entretenimento. Manifesta-se como um cinismo corrosivo, uma tendência a ridicularizar tudo o que é sincero e idealista. Manifesta-se como uma sensação de que a vida é absurda, um teatro sem roteiro e sem propósito. E o que nós fazemos instintivamente quando sentimos esse vazio desconfortável? Nós tentamos preenchê-lo da forma mais rápida e barulhenta possível. Nós o preenchemos com mais trabalho, tornando-nos workaholics, usando a ocupação como uma droga para não termos de pensar. Nós o preenchemos com prazeres momentâneos, com comida, com compras, com sexo, com viagens, num hedonismo desesperado que só nos deixa mais vazios quando o estímulo acaba. Ou nós o preenchemos com a conformidade cega às regras da sociedade, abdicando da nossa individualidade para nos sentirmos parte de um grupo, qualquer grupo. Nós nos tornamos viciados em distrações, o scroll infinito nas redes sociais, as maratonas de séries, o ciclo de notícias 24 horas. Qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, para não termos de encarar o silêncio e a pergunta aterrorizante que ele traz. Para quê? Qual é o sentido de tudo isto? Mas aqui vem a mudança de perspectiva mais importante que Frankl nos oferece. Ele viu este vazio não como uma doença a ser curada, não como um defeito a ser consertado. Ele o viu como uma característica fundamentalmente humana e, mais do que isso, como um sinal de saúde. É a prova de que nós não somos apenas animais sofisticados em busca de sobrevivência e prazer. Nós somos seres em busca de sentido. A sua angústia, o seu sentimento de vazio, a sua apatia, não são sinais de que você está quebrado. São sinais de que a sua alma está viva e a funcionar perfeitamente. É a sua alma a gritar por nutrição, por algo mais substancial do que o pão e o circo que o mundo oferece. É a sua vontade de sentido, como Frankl a chamou, a manifestar-se, a te cutucar, a te chamar para uma jornada mais profunda, para longe da superficialidade. O perigo, portanto, não é sentir o vazio. O perigo é passar a vida inteira a tentar preenchê-lo com as coisas erradas, com ruído e com pressa. A coragem consiste em parar, em respirar, em ter a audácia de ouvir a mensagem do vazio e começar a busca honesta pelo que realmente importa. E a descoberta chocante e esperançosa de Viktor Frankl é que os mapas para essa busca, muitas vezes, não estão escondidos em retiros espirituais ou em livros de autoajuda, mas nos lugares mais sombrios e inesperados da nossa própria experiência de vida. Se a busca pela felicidade é uma armadilha, e o sentido não pode ser encontrado lá, então de onde ele vem? Como podemos, na prática, começar a descobrir um propósito que nos ancore no meio do caos da vida? Frankl
com base nas suas observações clínicas como psiquiatra e, mais poderosamente, na sua experiência pessoal devastadora nos campos de concentração, identificou 3 caminhos principais, 3 fontes onde podemos descobrir um sentido para as nossas vidas. E o que é belo na sua abordagem é a sua simplicidade e o seu caráter prático. Nenhuma delas envolve sentar-se numa montanha a meditar sobre o universo até ter uma epifania. Todas envolvem um engajamento ativo, corajoso e amoroso com o mundo real. A primeira fonte, e talvez a mais óbvia, é criar um trabalho ou praticar um ato. Encontramos um sentido profundo naquilo que damos ao mundo, na nossa contribuição. Isto pode ser algo grandioso, como criar uma empresa que resolve um problema social, escrever um livro que muda a perspectiva das pessoas ou criar uma obra de arte que emociona milhares. Mas, e isto é crucial, não precisa de ser. O sentido pode ser encontrado com a mesma intensidade em atos muito mais simples e humildes. Pode ser o sentido que um jardineiro encontra ao criar um espaço de beleza e vida. Pode ser o sentido que um cozinheiro encontra ao preparar uma refeição que nutre e une a sua família. Pode ser o sentido que um professor encontra ao ensinar pacientemente uma habilidade a uma criança, sabendo que está a plantar uma semente para o futuro. O foco aqui é a mudança da pergunta. Em vez de perguntar como a nossa cultura nos ensina, o que eu quero da vida, o que a vida pode me dar, Frankl nos convida a inverter a questão. O que a vida espera de mim? Que contribuição, grande ou pequena, este momento me pede para fazer? O sentido não está em receber, mas em dar. A segunda fonte é experimentar algo ou encontrar alguém. Nós podemos descobrir um sentido profundo nos momentos de pura conexão, quando as barreiras do nosso ego se dissolvem por um instante. Pode ser a conexão com a natureza, ao testemunhar um nascer do sol sobre o oceano que te tira o fôlego e te faz sentir parte de algo imensamente maior. Pode ser a conexão com a beleza, ao ouvir uma peça de música ou ao ler um poema que te arrepia a alma e te diz, sim, é isto. E talvez o mais importante de todos pode ser a conexão profunda com outra pessoa, através do amor. Mas Frankl não falava de um amor romântico e idealizado, daquele que busca a própria satisfação. Ele falava do ato de amar como a capacidade de ver o potencial mais elevado em outra pessoa. É ver para além das suas falhas e medos e vislumbrar a essência de quem ela poderia se tornar. E não apenas ver, mas através do nosso amor e do nosso apoio, ajudá-la ativamente a realizar essa visão. Amar, neste sentido, é um ato de criação, de participação no milagre do florescimento de outro ser. Encontramos um sentido profundo não em nós mesmos, mas na existência e no crescimento de outra pessoa. E agora chegamos à terceira fonte, a mais difícil, a mais paradoxal, a mais profunda e, finalmente, a mais transformadora. É a fonte do sentido que se revela quando as outras duas nos são tiradas, quando não podemos mais trabalhar, quando não podemos mais criar, quando as pessoas que amamos nos são arrancadas. A terceira fonte do sentido é a atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. Frankl observou em primeira mão que mesmo na escuridão total de um campo de concentração, onde o trabalho era escravidão sem sentido, onde o amor era uma memória distante e a beleza era uma miragem, os seres humanos ainda possuíam uma última liberdade, uma liberdade que ninguém lhes podia tirar, a liberdade de escolher a sua atitude perante o seu sofrimento. Eles não podiam escolher a sua situação, mas podiam escolher como responder a ela.
É neste ponto que a dor se torna a matéria-prima para o propósito. Quando somos confrontados com um sofrimento que não podemos mudar, uma doença terminal, a perda trágica de um ente querido, uma injustiça irremediável, a vida nos faz uma pergunta silenciosa e terrível. E a nossa resposta a essa pergunta pode ser a nossa maior e mais nobre oportunidade de encontrar sentido. Podemos escolher responder com amargura, com desespero, com apatia, tornando-nos vítimas das nossas circunstâncias. Ou podemos escolher responder com coragem, com dignidade, com compaixão pelos outros que sofrem ao nosso lado. Nesse momento, o nosso sofrimento deixa de ser apenas dor. Ele se transforma-se num testemunho da indomável força do espírito humano. A sua dor pessoal, a sua tragédia, transforma-se num sacrifício, num ato que, mesmo que ninguém veja, inspira e dá força à humanidade. Você transforma a sua tragédia pessoal numa vitória interior triunfante. E como Frankl escreveu de forma tão pungente, se há algum sentido na vida, então, por definição, deve haver sentido no sofrimento. Encontrar esse sentido, mesmo no meio das chamas, é a alquimia final da alma. A mensagem de Viktor Frankl, quando a absorvemos por completo, não é apenas inspiradora, ela é profundamente desafiadora e até um pouco assustadora. Porque, se é verdade que temos a liberdade de escolher a nossa atitude em qualquer circunstância, se é verdade que podemos descobrir um sentido, mesmo no meio do sofrimento, então isso nos impõe uma responsabilidade imensa, uma responsabilidade da qual não podemos mais fugir. Não podemos mais, com integridade, culpar as nossas circunstâncias externas, o nosso passado, a nossa criação ou as outras pessoas pela falta de sentido nas nossas vidas. A bola está e sempre esteve no nosso campo. A responsabilidade é nossa. Frankl, com a sua perspicácia, costumava dizer que a famosa Estátua da Liberdade, na costa leste dos Estados Unidos, deveria ser complementada por uma igualmente grandiosa Estátua da Responsabilidade na costa oeste. Porque a liberdade, ele entendia, é apenas metade da história. Sem a responsabilidade, a liberdade degenera em mera arbitrariedade, em capricho, no vazio de fazer o que se quer, sem nunca se perguntar por que se quer. Então, como é que nós, pessoas comuns a viver vidas comuns, assumimos essa responsabilidade monumental na prática? Como é que começamos hoje a jornada para descobrir o nosso sentido? A boa notícia é que não começa com uma grande epifania, com a venda de todos os nossos bens para nos mudarmos para um mosteiro. Começa de forma muito mais silenciosa e acessível. Começa com as pequenas escolhas diárias. Começa por nos habituarmos a fazer uma nova pergunta a nós mesmos, em cada situação que a vida nos apresenta. A pergunta não é mais o que me faria feliz agora, ou qual é o caminho mais fácil? A pergunta de Frankl é: qual é a resposta mais responsável, mais corajosa, mais significativa que eu posso dar a este momento? Não a vida em geral, mas a este momento, aqui e agora. Vamos deixar isso mais claro. Se o seu trabalho parece repetitivo e sem propósito, a solução não é necessariamente pedir demissão amanhã. Que tal encontrar pequenas maneiras de fazer o que você faz com mais brilho e presença? Pode ser focar em como o seu trabalho, mesmo que pareça distante, ajuda outra pessoa. Ou, quem sabe, oferecer uma mão amiga a um colega que está passando por dificuldades, transformando um ambiente de competição em um de colaboração. E se a resposta for, na verdade, ter a coragem de começar a planejar uma mudança? Pode ser se inscrever em um curso à noite, aprender uma nova habilidade ou dar aquele primeiro passo, pequeno e até um pouco assustador, em direção a um trabalho que combine mais com os seus valores e talentos.
Se você se sente sozinho e desconectado, a vida pode estar pedindo que você estenda a mão primeiro. Em vez de esperar que alguém se preocupe com você, que tal ser você a pessoa que mostra um interesse genuíno por alguém? Pergunte, ouça, esteja presente. Pratique o amor como uma ação, não como um sentimento que você espera receber. E se neste momento você estiver enfrentando um sofrimento que não pode mudar, uma dor que parece insuportável, a escolha responsável pode ser a decisão consciente, renovada a cada manhã, de não se deixar consumir pela amargura. Pode ser optar por usar sua experiência, por mais dolorosa que seja, para entender e, quem sabe um dia, ajudar outros que passam pela mesma situação. É uma escolha de encontrar dignidade na sua luta, de se tornar um exemplo de coragem silenciosa para seus filhos, amigos e todos que te amam e olham para você em busca de força. A busca por sentido, como Frankl descreveu, não é uma caça ao tesouro, onde no final há um baú dourado com o sentido da vida escrito nele. É mais parecido com o trabalho de um escultor. A vida te dá um bloco de mármore bruto, suas circunstâncias, talentos, limitações, alegrias e sim suas dores. O seu trabalho, a sua responsabilidade, a sua grande aventura é pegar o martelo e o cinzel da sua consciência e, golpe a golpe, escolha a escolha, esculpir um significado a partir dessa matéria-prima. A obra de arte, a sua vida com sentido, não estava escondida dentro da pedra, esperando para ser encontrada. Ela é criada momento a momento, através do seu esforço, visão, atenção e coragem. A mensagem de Viktor Frankl é, no fundo, um chamado à ação. É um lembrete poderoso de que a sua vida, neste exato instante, está fazendo perguntas a você. A sua alegria é uma pergunta. A sua dor é uma pergunta. O seu trabalho é uma pergunta. Os seus relacionamentos são perguntas. O verdadeiro perigo, o vazio real, é passar a vida inteira ignorando essas perguntas, se distraindo delas. A salvação, o sentido, a plenitude estão na coragem de parar, ouvir e começar a responder. O seu sentido não está esperando por você em um futuro distante. Ele está esperando na sua próxima decisão, na próxima respiração.